Ouro, um metal que brilha como o sol e tem uma densidade que faz dele um dos mais pesados da Terra. Há cerca de 6.500 anos, antes mesmo da escrita e da invenção da roda, as pessoas já buscavam esse precioso elemento nas margens dos rios. Como eles sabiam que algo tão incomum poderia ter tanto valor? Imagine um grupo de antigos mineiros, com suas ferramentas rudimentares, lavando a areia em busca de pequenos flocos dourados. O brilho do ouro refletido na água era um sinal de riqueza, poder e beleza. Em tempos remotos, o ouro não era apenas um símbolo de status, era um meio de troca, um material capaz de conectar culturas através do comércio. As propriedades únicas do ouro são fascinantes. Ele não oxida, não enferruja e é quase indestrutível. Com apenas 1 grama, pode-se esticar até um fio de mais de 50 metros. Sua maleabilidade permite que seja moldado em formas intricadas, desde joias deslumbrantes até moedas que carregam o peso da história. E a cor? Essa tonalidade amarelada, tão desejada, é um espetáculo à parte, impossível de ser igualada por qualquer outro metal. O ouro é raro. Apesar de existirem quantidades significativas na crosta terrestre, a maioria está enterrada profundamente, tornando sua extração um verdadeiro desafio. Quando se pensa em todas as civilizações que buscaram ouro, desde os egípcios até os espanhóis conquistadores, percebe-se que essa busca insaciável moldou o destino de povos inteiros. As pirâmides do Egito, cobertas de folhas de ouro, eram mais do que tumbas. Eram testemunhos de uma crença no além e da adoração ao divino. As histórias de conquistas e guerras por ouro são como contos épicos. Francisco Pizarro, por exemplo, conquistou o Império Inca em busca de tesouros que supostamente deixariam sua vida repleta de riquezas e poder. O desejo pelo ouro provocou intrigas, traições e até genocídios. Mas o que leva uma pessoa a arriscar tanto por um pedaço de metal? Esses aspectos nos mostram que o ouro é muito mais do que um recurso. Ele é um símbolo de ambição e desejo que transcende gerações. Cada peça de ouro carrega consigo uma história, um sonho, um sacrifício. O ouro tem o poder de transformar vidas, mas também de destruir. Sua busca incessante moldou continentes, criou impérios e, por fim, deixou um rastro de sangue e lágrimas. E quando olhamos para o ouro hoje, ainda vemos seus efeitos. Ele é usado em tecnologia, medicina e, é claro, em joalheria. Mas por que esse metal continua a capturar tanto a nossa imaginação? O que ele representa em um mundo onde tudo parece efêmero? Se você está curioso sobre como o ouro influenciou a arte, a religião e até mesmo a economia moderna, não esqueça de curtir e se inscrever para continuar essa jornada fascinante. À medida que mergulhamos mais fundo na história do ouro, encontramos não apenas sua presença física, mas também seu impacto psicológico nas sociedades. Ele é um ímã para a avareza, mas também um símbolo de esperança e prosperidade. Como ele moldou as crenças e tradições que seguimos até hoje? A resposta pode ser mais complexa do que imaginamos. As pirâmides do Antigo Egito, majestosas e imponentes, foram construídas com uma crença inabalável. O ouro era a carne dos deuses. Para os egípcios, esse metal precioso não era apenas um símbolo de riqueza, mas sim uma manifestação divina. Quando os faraós eram sepultados, suas tumbas eram adornadas com ouro, acreditando-se que isso asseguraria sua ascensão ao além. O brilho do ouro refletia a luz do sol, e os egípcios viam nisso a presença dos deuses, que iluminavam seus caminhos. Mas essa reverência pelo ouro vinha acompanhada de um custo humano. As minas de ouro no Egito eram verdadeiros infernos na terra. Os trabalhadores, muitos deles escravizados, enfrentavam condições extremas sob o sol escaldante, cavando fundo na terra para extrair o metal que simbolizava a divindade. A busca incessante por ouro levou a um ciclo de exploração e sofrimento. Era comum ver homens exaustos, com as mãos feridas e os corpos cobertos de poeira, lutando por uma sobrevivência que muitas vezes parecia inalcançável. Nesse contexto, o ouro tornou-se não apenas um símbolo de poder, mas também um reflexo das desigualdades sociais da época. O que deveria ser um presente dos deuses se transformou em um fardo para aqueles que trabalhavam para obtê-lo. Enquanto alguns desfrutavam das riquezas, outros pagavam o preço mais alto, mergulhando a sociedade egípcia em um abismo de contradições.
Ao mesmo tempo, o Império Romano surgiu, trazendo uma nova abordagem em relação ao ouro. Para os romanos, o ouro era uma ferramenta de controle econômico e político. Eles entendiam que quem detinha o ouro detinha o poder. As moedas de ouro tornaram-se símbolos de status e riqueza, permitindo que os romanos expandissem seu império através do comércio e da conquista. O ouro não era mais apenas uma representação da divindade. Agora era uma moeda de troca, um meio de manipulação e domínio. Os romanos exploraram minas em diversas regiões, utilizando tecnologias avançadas para maximizar a extração. A engenharia romana permitiu que eles construíssem aquedutos e estradas que facilitavam o transporte do ouro. Assim, o metal precioso fluía para Roma, alimentando a máquina econômica que sustentava o império. Mas essa busca desenfreada por ouro também trouxe à tona a corrupção e a decadência moral. O desejo por riqueza acabou por ofuscar os valores éticos, levando a um colapso que ecoaria ao longo da história. O contraste entre as duas civilizações é fascinante. No Egito, o ouro era sagrado, ligado à espiritualidade e à vida após a morte. Em Roma, tornou-se um símbolo de ambição, poder e, muitas vezes, traição. Essas diferenças revelam como a interpretação do ouro pode variar drasticamente, dependendo do contexto cultural e histórico. À medida que novas civilizações começavam a emergir, o papel do ouro continuava a evoluir. Ele não era apenas um bem material, mas agora carregava significados complexos e variados. Com a ascensão do misticismo e da alquimia, o ouro começou a ser visto como um elemento capaz de transformar não apenas o mundo físico, mas também o espiritual. Os alquimistas, em sua busca pela pedra filosofal, acreditavam que poderiam transformar metais comuns em ouro. Essa ideia de transformação transcendeu o simples desejo de riqueza. Era uma busca por conhecimento e iluminação. O ouro, nesse novo contexto, passava a representar a perfeição e a imortalidade, algo muito além de seu valor material. Assim, o ouro não era apenas um metal precioso, mas um símbolo multifacetado que moldou culturas e sociedades ao longo da história. Desde os antigos egípcios que o veneravam como carne dos deuses, até os romanos que o usavam como arma de controle, cada civilização deixou sua marca na narrativa do ouro. E enquanto o mundo continuava a girar, o brilho desse metal deslumbrante permanecia como um lembrete constante de nossos desejos, medos e aspirações. Com a evolução das ideias sobre o ouro, surge uma pergunta intrigante. Como essas novas interpretações influenciarão as civilizações futuras? A busca pelo ouro, na forma de riqueza ou conhecimento, continua a nos mover. E assim, a história do ouro segue, tecendo uma tapeçaria rica em simbolismo e significado, unindo passado e futuro de maneiras que ainda estamos começando a entender. Os alquimistas, em seus laboratórios clandestinos, dedicavam suas vidas a uma busca quase mística, transformar metais comuns em ouro. Para eles, essa transformação não era apenas uma questão de riqueza material, mas um caminho para desvendar os segredos do universo. Acreditava-se que o ouro possuía propriedades mágicas e curativas. Era mais do que um metal, era a essência da perfeição. Esses primeiros cientistas, embora envoltos em rituais e simbolismos, foram fundamentais na formação das bases da química moderna. A alquimia, com sua mistura de filosofia e experimentação, plantou as sementes para o método científico. Os alquimistas registravam seus experimentos, mesmo que por meio de códigos complexos e linguagem simbólica. Cada frasco e cada caldeirão fervente eram testemunhas silenciosas de uma revolução que ainda estava por vir. A obsessão pelo ouro levou a uma série de consequências sociais e políticas. Na Europa medieval, a busca incessante pelo metal precioso alimentou guerras e conflitos. Reis e rainhas enviavam expedições em busca de novas fontes de ouro, acreditando que a riqueza poderia garantir poder eterno. O impacto dessas investidas foi profundo. As sociedades foram moldadas pela ideia de que possuir ouro significava ter controle e segurança. Pense em um mapa antigo, onde rios e montanhas são traçados em tinta desbotada, e um X vermelho marca o lugar onde um tesouro está escondido. Essa imagem representa a ambição humana, a promessa de riqueza inigualável que poderia mudar destinos. Mas, ao mesmo tempo, as consequências dessa busca foram devastadoras. Povos inteiros foram deslocados,
culturas destruídas, tudo em nome do brilho do ouro. Enquanto isso, os alquimistas continuavam sua jornada, acreditando que poderiam, eventualmente, encontrar a pedra filosofal, um objeto lendário que supostamente transformava metais em ouro e concedia a imortalidade. Essa busca se tornou uma metáfora poderosa para a própria natureza da ciência. A incessante tentativa de entender o que está além do alcance humano. Mesmo que muitos nunca tenham alcançado seu objetivo final, suas contribuições ajudaram a estabelecer a química como uma disciplina respeitável. O legado da alquimia vai além da busca pelo ouro. As técnicas desenvolvidas, como a destilação e a cristalização, são pilares da química moderna. Se os alquimistas não conseguiram criar ouro a partir de chumbo, eles pavimentaram o caminho para a descoberta de novos elementos e reações químicas que hoje conhecemos. Eles estavam, em essência, tentando decifrar o próprio código da vida, mesmo que isso estivesse envolto em mistério e simbolismo. Mas o que acontece quando a busca por ouro se torna uma obsessão? A história nos mostra que o desejo desenfreado pode levar à ruína. Em muitos casos, as sociedades que se deixaram consumir pela ambição pelo ouro acabaram se fragmentando. O Império Espanhol, por exemplo, cresceu rapidamente com a riqueza das Américas, mas sua decadência foi igualmente rápida quando essa riqueza começou a se esvair. Agora, imagine uma balança, com um lado pesando o ouro e o outro a ética, a moral e a cultura. Ao longo da história, muitas vezes o peso do ouro superou os valores humanos, levando a decisões desastrosas e a um custo social incalculável. A história do ouro é também a história das escolhas que fazemos e das consequências que elas acarretam. Essa busca contínua pelo ouro, que começou nas câmaras secretas dos alquimistas, reverbera até os dias de hoje. Em um mundo onde o valor é frequentemente medido em termos monetários, a lição da alquimia se torna cada vez mais relevante. Estamos dispostos a sacrificar o que realmente importa em nome de um brilho efêmero? A resposta para essa pergunta moldará não apenas nossas economias, mas também nossa sociedade como um todo. Através dos séculos, a busca pelo ouro evoluiu, mas as motivações humanas permanecem constantes. Esse desejo profundo e universal nos leva a explorar, a descobrir e, muitas vezes, a destruir. Como as ideias sobre o ouro mudaram, sua influência se manifestou em eventos históricos e culturais que ainda estamos para compreender completamente. E agora, enquanto refletimos sobre a alquimia e suas consequências, surge uma nova questão. Como essa obsessão pelo ouro se manifestou em eventos históricos mais recentes? As respostas estão escondidas nas páginas da história, esperando para serem desveladas. A cada dia, bilhões de transações financeiras ao redor do mundo dependem do ouro, um metal que antes era apenas um símbolo de riqueza. Ao longo do século passado, esse metal precioso passou por uma transformação impressionante, tornando-se um pilar da economia global. Na década de 1971, o presidente Richard Nixon tomou uma decisão revolucionária. Os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. Isso significou que o valor do dólar não estava mais diretamente atrelado a uma quantidade fixa de ouro. Essa mudança criou um novo paradigma econômico, onde o dinheiro fiduciário, avaliado pela confiança das pessoas, se tornaria o padrão. Imagine um balão. Quando você o enche de ar, ele se expande. Mas se você soltar a boca, ele deflaciona rapidamente. O mesmo aconteceu com a economia global. Sem o padrão ouro, a inflação e a especulação começaram a dominar. A confiança se tornou a nova moeda, e o ouro, embora ainda valorizado, começou a ser visto como uma reserva de valor em tempos de incerteza. O impacto dessa decisão se espalhou pelo mundo. Com as moedas flutuando e os mercados reagindo a eventos políticos e econômicos, o ouro permaneceu um refúgio seguro. Durante crises financeiras, seu valor disparava, enquanto outras formas de investimento muitas vezes desmoronavam. O ouro se tornou não apenas um símbolo de riqueza, mas também um porto seguro em meio à tempestade econômica. Além disso, o ouro não é valioso apenas em relação ao dinheiro. Ele desempenha um papel crucial na indústria moderna. Na eletrônica, por exemplo, é utilizado em circuitos impressos e conectores, devido à sua excelente condutividade elétrica.
Em dispositivos como smartphones e computadores, o ouro ajuda a garantir a eficiência e a durabilidade. Assim, a demanda por ouro transcendeu a simples busca por status, tornando-se essencial para a tecnologia que usamos diariamente. E não para por aí. As indústrias farmacêuticas também utilizam o ouro em tratamentos médicos. Nanopartículas de ouro estão sendo investigadas para o tratamento de câncer, proporcionando novas esperanças para pacientes ao redor do mundo. O ouro, uma vez visto apenas como um símbolo de riqueza, agora é um agente de cura em potencial. À medida que continuamos a explorar o impacto do ouro em nossa sociedade moderna, surgem perguntas intrigantes. Como podemos entender a importância desse metal em um contexto mais amplo? O que faz com que sua história seja tão relevante mesmo em um mundo digital? Se olharmos para o futuro, a pergunta permanece: até onde essa evolução do ouro pode nos levar? O que acontecerá com o seu valor à medida que as tecnologias emergentes avançam e novas alternativas financeiras surgem? As respostas podem estar escondidas nas estrelas. O ouro que conhecemos hoje não se formou aqui na Terra, mas sim em explosões estelares titânicas. E isso nos leva a um mistério fascinante sobre suas origens cósmicas e como ele chegou até nós. A jornada do ouro é muito mais do que uma simples transição monetária. É uma conexão profunda com a própria estrutura do universo. O ouro que usamos hoje pode ter se formado em explosões de estrelas distantes. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela pode explodir em uma supernova, espalhando elementos pesados pelo cosmos. Essa é uma das formas como o ouro surge no universo. Mas a história não termina aqui. Existe uma teoria fascinante chamada acreção tardia, que sugere que o nosso planeta recebeu uma quantidade significativa de metais preciosos durante sua formação, não apenas das supernovas, mas também de asteroides que colidiram com a Terra. Imagine um cenário onde, bilhões de anos atrás, nossa jovem Terra era um campo de batalha cósmico. Asteroides, cheios de riquezas, viajavam por todo o sistema solar. Esses pequenos mundos, muitos deles ricos em materiais preciosos, colidiam com o nosso planeta, trazendo consigo ouro e outros metais raros. Através desse processo, o que chamamos de acreção tardia, foi essencial para enriquecer a crosta terrestre com os elementos que hoje consideramos valiosos. Mas há mais. As estrelas de nêutrons, que são os restos superdensos de estrelas massivas após uma supernova, também desempenham um papel fundamental na criação do ouro. Quando duas estrelas de nêutrons colidem, elas geram um evento conhecido como quilonova. Esses eventos são tão poderosos que produzem uma quantidade imensa de elementos pesados, incluindo o ouro. É como se o universo tivesse suas próprias forjas, moldando o ouro em condições extremas e depois espalhando-o pelo espaço. A ciência por trás da criação do ouro é apoiada por evidências observacionais. Astrônomos detectaram a luz de quilonovas e analisaram a composição química dos materiais que nos chegam do espaço. Essas observações confirmam que os elementos pesados encontrados na Terra têm origens cósmicas. Cada pedaço de ouro que você vê tem uma história que remonta às profundezas do universo, onde a gravidade e a energia se unem para criar novas realidades. Esse entendimento nos leva a refletir sobre o valor do ouro na sociedade atual. O que significa ter algo tão precioso que se originou de catástrofes cósmicas? Esse questionamento abre uma nova perspectiva sobre a forma como vemos não apenas o ouro, mas também nossa relação com o universo. O brilho do ouro, que muitos admiram, carrega consigo a essência de eventos que moldaram a própria estrutura do cosmos. Ao olharmos para um anel de ouro ou uma barra reluzente, estamos de certa forma conectados a essas forças cósmicas. Cada joia é um fragmento de uma história que começa em galáxias distantes, atravessa o tempo e o espaço e termina em nossas mãos. Isso adiciona uma camada de significado ao ouro, que vai além de seu valor monetário. Ele é um testemunho da beleza e da complexidade da criação do universo. A busca pela origem do ouro não é apenas uma curiosidade científica. É uma jornada que nos leva a entender melhor nosso lugar no cosmos. O que podemos aprender com essa conexão profunda? Como isso influencia a maneira como valorizamos não apenas o ouro,
mas todos os recursos naturais à nossa disposição. À medida que continuamos a explorar as origens do ouro, somos levados a ponderar sobre o que significa valorizar uma substância que é, em última análise, uma expressão da natureza e do universo. O ouro, então, deixa de ser apenas um metal precioso e se transforma em um símbolo de ligação entre nós e o cosmos. Essa visão amplia nossa compreensão sobre a riqueza e a escassez, levando-nos a questionar o que realmente valorizamos em nossas vidas. Compreender a origem do ouro nos leva a refletir sobre seu significado e valor na sociedade atual. O que estamos dispostos a fazer para preservar a beleza e a raridade não apenas do ouro, mas de tudo o que temos? A próxima etapa dessa reflexão nos revela um panorama ainda mais profundo sobre a relação entre humanidade e natureza, e como podemos aprender com a história do ouro para construir um futuro mais sustentável. O que faz do ouro um ativo tão valioso, mesmo em um mundo em constante mudança? Sua história é entrelaçada com a evolução das civilizações, onde ele sempre foi um símbolo de poder e status. Imagine uma coroa brilhante, adornada com joias reluzentes, pesando sobre a cabeça de um rei. Essa imagem evoca não apenas riqueza, mas também a crença na estabilidade que o ouro representa. Desde os tempos antigos, culturas ao redor do mundo veneraram esse metal amarelo como um ícone de prosperidade. No entanto, essa adoração vem acompanhada de um preço. A mineração de ouro, por exemplo, é uma prática que traz consigo desafios ambientais imensos. Para extrair esse metal precioso, vastas áreas de terra são desmatadas, rios são poluídos e ecossistemas inteiros são comprometidos. Falar sobre o valor do ouro sem considerar suas implicações éticas é ignorar uma parte crucial da conversa. É como apreciar uma obra de arte magnífica, mas ignorar o sofrimento e a exploração envolvidos na sua criação. Seria possível encontrar um equilíbrio entre o desejo humano por ouro e a necessidade de proteger nosso planeta? A percepção cultural do ouro como um símbolo de segurança financeira se intensifica em tempos de crise. Quando as economias balançam, os investidores muitas vezes recorrem ao ouro como um refúgio seguro. Em momentos de incerteza, ele brilha mais intensamente, resistindo aos caprichos dos mercados. Essa relação profunda entre a humanidade e o ouro nos leva a questionar: até que ponto estamos dispostos a sacrificar o bem-estar da terra em nome da segurança econômica? Enquanto refletimos sobre a história do ouro, é impossível ignorar a possibilidade de um futuro em que a mineração espacial possa se tornar uma realidade. Imagine naves espaciais minerando asteroides repletos de metais preciosos, incluindo ouro, longe da Terra. Essa nova fronteira poderia transformar radicalmente o mercado, tornando o ouro tão comum quanto o cobre. Isso mudaria nossa percepção de valor? Se o ouro deixasse de ser raro, perderia seu apelo? A ideia de que estamos apenas começando a explorar o cosmos levanta questões sobre o que significa verdadeiramente valor em um universo onde tudo está em constante evolução. A intersecção entre a busca humana por riqueza e a responsabilidade ambiental é onde encontramos o verdadeiro dilema. A beleza e a raridade do ouro nos ensinam sobre a fragilidade do que valorizamos. Assim como uma flor rara em um campo, o ouro é precioso porque é limitado. Mas à medida que nos aventuramos em novas fronteiras, precisamos considerar as consequências de nossas ações. Cada pedaço de ouro extraído tem uma história, uma conexão com a natureza que não deve ser desconsiderada. Ao final, refletir sobre o valor do ouro nos leva a uma pergunta mais ampla sobre o que realmente valorizamos. O que estamos dispostos a fazer para garantir que as gerações futuras herdem não apenas a beleza deste metal, mas também um mundo saudável? O ouro, com toda a sua história e simbolismo, serve como um espelho para nossas próprias escolhas. Ele nos desafia a olhar para o futuro e decidir como queremos moldá-lo. A história do ouro é uma narrativa que se desenrola diante de nossos olhos, repleta de lições sobre ambição, ética e sustentabilidade. À medida que continuamos a explorar o que significa valor em um mundo em mudança, somos convidados a considerar não apenas o brilho do ouro, mas o impacto de nossas decisões. O futuro nos chama, e a forma como respondemos a essa chamada determinará o legado que deixaremos. Se você se sentiu tocado por essa reflexão e deseja compartilhar essas ideias,
Considere falar sobre isso com seus amigos ou nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando nossas histórias.